oração que fez quando estava na caverna. Diz assim o Salmo 142: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém. Soberano Deus, a ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos, e queremos, meu Deus, que tu nos abençoe com a revelação da tua palavra. Fale conosco, meu Deus, o que precisamos ouvir, para que assim haja proveito desse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Durante o período em que Davi viveu perseguições intensas, ele clamou ao Senhor e escreveu muitos salmos baseados nesses clamores. Esses salmos em que fala de fé, em que fala de um desejo do salmista em contemplar Deus livrando ele dos seus inimigos, daqueles que perseguiam. E outros salmos Davi volta a escrever agradecendo a Deus por ter ouvido o clamor, por ter ouvido a voz. Louvado seja o Senhor. Esse salmo em que ele escreveu no momento em que ele estava na caverna, sofrendo grandes perseguições, esse salmo em que ele escreveu no momento em que ele passava por grande tribulação, é uma oração firmada de um homem que conhecia a Deus, uma oração de uma pessoa que já conhecia o poder e a autoridade de Deus, e naquele momento de grande desespero, ele se lembrou do Senhor, porque ele sabia que o Senhor se lembrava dele. Louvado seja Deus. Quando nós não esquecemos de quem é Deus, Deus também agirá em nossa vida, porque Deus não se esquece de nós, irmãos. O que Ele precisa é ouvir a nossa voz clamando. O que Ele precisa é ouvir a nossa voz dizendo: Senhor, nos socorra, Senhor, nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós. Estamos aqui nessa noite meditando nessa palavra, depois de ouvir um testemunho de uma mãe que viveu 9 meses de grandes aflições, entre o desejo de ver realizado o sonho e entre o medo desse sonho não ser perfeito. Mas Deus, em sua infinita graça e em sua infinita misericórdia, ouviu todos os clamores, ouviu todas as orações e serve para nós como testemunho da graça, do poder e da misericórdia de um Cristo vivo, de um Cristo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ouvimos esse testemunho nessa noite, nós também somos testemunha desse Cristo vivo, desse Cristo forte, desse Cristo poderoso, desse Cristo que venceu até a morte, e nenhum poder que está nos céus ou abaixo dos céus está acima dele. Todos os poderes estão debaixo dele, porque pela sua fidelidade ao Pai, por aquilo que ele cumpriu, do que foi acertado entre ele e o Deus Altíssimo, ele conquistou o direito de estar sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Davi, que fez esse salmo, que escreveu esse salmo, que viveu também grandes aflições, que viveu perseguições,
que viveu momentos difíceis, em todas as lutas e provas, ele se lembrou do Senhor. Não, a pessoa que é um cristão, na hora do apuro, na hora do desespero, ele jamais pode dizer: eu não creio, eu não tenho esperança, não vai dar certo. Pelo contrário, no momento difícil, no momento de uma grande provação, é preciso ouvir testemunhos como ouvimos hoje, é preciso ouvir outros testemunhos que foram dados anteriormente, é preciso saber que Deus continua agindo, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Jesus, aleluia, como parte desse Deus, Ele também tem os seus poderes, e Ele intercede por nós, e Ele clama a Deus por nós, e Ele fala com Deus ao nosso respeito. Basta clamar. E o salmista clamou, e a situação do salmista não era fácil. Logo no início do salmo ele fala que ele estava em grande tribulação. Talvez você entrou aqui nessa noite em grande tribulação, em grande aflição, em grande desespero, amedrontado, incerto do futuro, sem saber o que vai ser no seu dia seguinte. Davi estava numa caverna e também pensava assim. Davi estava numa caverna e a situação dele era bem parecida com a sua, mas ele se lembrou do Senhor, ele se lembrou de quantas vezes Deus o socorreu, ele se lembrou de quantas vezes Deus escutou a sua voz, ele se lembrou de diversas vezes em que ele estava em situação parecida e Deus ouviu a sua oração. Louvado seja Deus. No versículo 3, Davi escreve que dentro dele esmurece o espírito, ou seja, entristece o espírito, abate o espírito, desanima o espírito. Quantos e quantos aqui nessa noite podem estar também desanimados, esmurecidos, abatidos, desiludidos, já sem esperança? Davi se encontrava dessa forma, Davi estava assim dentro daquela caverna, mas ele creu, ele se lembrou do Senhor, ele sabia do poder e da autoridade de Deus, e ele sabia que Deus, aleluia, é longânimo em atender os clamores, que Deus é aberto em ouvir a voz daquele que clama, que Deus é pronto para atender o clamor daquele que fala com fé, daquele que fala com intensidade e daquele que obedece a sua lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi fala que ele estava num lugar que não era um lugar de refúgio. Um lugar para o nosso refúgio seria o nosso quarto, a nossa cama, a porta fechada, ali dentro nós poderíamos até nos sentir seguro. Sentir seguro talvez seja dentro de nossa casa, portas fechadas, portões fechados. Ali talvez nós pudéssemos nos sentir seguro, mas Davi estava numa caverna, Davi não estava no quarto, Davi não estava numa casa, Davi não estava no castelo, Davi estava numa caverna. Quem é que pode dormir com segurança numa caverna? Quem é que pode estar tranquilo numa caverna? Quem é que pode se sentir seguro estando dentro de uma caverna e sabendo que são muitos os seus inimigos, que são muitos os seus adversários, que são muitos aqueles que querem fazer algum mal contra ele? A caverna é o lugar inseguro, mas era ali que ele estava. Foi ali que ele refugiou, foi ali que ele buscou abrigo. E Davi fala: a ti clamo, Senhor, tu és o meu refúgio. O refúgio de Davi não era aquela caverna, mas era o Senhor. A segurança de Davi não eram os cristais de dentro daquela caverna, ao qual com um labirinto poderia confundir o inimigo, mas o que protegia Davi eram os cuidados do Senhor. O que protegia Davi não era uma porta única naquela caverna,
e uma imensidão dentro daquele buraco que ninguém pudesse saber aonde é que ele estava. Mas o que dava segurança para Davi era saber que o Senhor estava com ele. Aleluia! Nos momentos mais difíceis, nos momentos de grandes provações, nos momentos de grandes lutas, nos momentos de grandes perseguições, nos momentos em que a nossa alma esmurece, no momento em que a tribulação vem, em que a angústia aparece, em que o medo parece ser a principal companhia, são nesses momentos que devemos nos lembrar do Senhor. São nesses momentos que devemos lembrar dos testemunhos que ouvimos aqui na frente, dos testemunhos que saem do altar, dos testemunhos que saem do púlpito, das oportunidades. Louvado seja Deus! Quando nós clamamos a Deus, é certo que Ele nos socorrerá. Quando nós clamamos a Deus, é certo que Ele estará conosco. Quando nós clamamos a Deus, é certo que a mão poderosa do Senhor vem, aleluia, nos levantar se caso estivermos caídos, nos dá sustentação se caso estivermos enfraquecidos, e dá a direção, porque Davi fala sobre isso aqui. Ele fala que o Senhor é a sua vereda, ou seja, Deus é o seu caminho. Quando nós confiamos no Senhor, é Ele que conduz os nossos caminhos, é Ele que conduz no seu guiar. E se nós formos obedientes a Deus, se mantivermos a nossa fé e sermos íntegros em obediência ao Senhor, Ele nos conduzirá com segurança e nos levará por caminhos seguros. Louvado seja Deus! Se estivermos com o Senhor, passaremos pelo fogo e não seremos queimados. Se estivermos com o Senhor, passaremos pelo mar e o mar vai se abrir. Se estivermos com o Senhor, vamos caminhar por sobre as águas. Se estivermos com o Senhor, mesmo que o nosso leito esteja numa caverna, ainda lá a mão do Senhor estará protegendo e guardando. Se estivermos com o Senhor, mesmo em momentos de enfermidade, Ele nos encorajará para reagir, para que o nosso corpo reaja contra toda doença e enfermidade, para que tenhamos a boa saúde e o bem-estar. Se precisamos de um milagre impossível, se precisamos de algo que está fora do nosso alcance, se precisamos de algo que nós não podemos fazer por nós mesmos, e não há nessa face da terra qualquer pessoa que possa fazer por nós, saiba que o Senhor é aquele que nos socorre. O Senhor é aquele que em todo tempo, em todo lugar, está pronto para ouvir o nosso clamor. Louvado seja Deus! Às vezes, em momento de grande precisão, o crente, ao invés de confiar no Senhor, ele fica confiando em pessoas, ele fica confiando no parente, fica confiando no amigo. Preste atenção, ore, clame, fale com o Senhor, tenha fé, tenha perseverança, porque se você orar, se você crer, se você não duvidar, o Senhor colocará amigos para te socorrer, o Senhor colocará familiares para te socorrer, e se não tiver amigo ou familiares perto de você, Deus levantará pessoas estranhas para te socorrer. E quem dera, se não houver nem amigos, nem parentes, nem pessoas estranhas que sejam caridosas por perto, Deus é capaz de levantar até os nossos inimigos para nos socorrer. Louvado seja Deus! Aleluia! A ti clamo, Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo fraco. O salmista estava fraco, ele já estava cansado daquela perseguição, ele já estava amedrontado porque não tinha ninguém com ele. Se os inimigos o encontrassem, ele teria que guerrear sozinho, ele teria que lutar sozinho, mas ele sabia que ele não estava só, que mesmo que não houvesse uma só pessoa com ele, o Senhor não abandonaria,
o Senhor estaria com ele. E eu creio que o salmista se lembrou de quando jovem e que lutou contra a ursa e venceu, que lutou contra o leão e venceu, que lutou contra o filisteu e venceu, que enfrentou várias batalhas, crendo puramente no poder e na autoridade do Senhor. Aleluia. Mas aqui ele estava fraco, ele estava abatido. Dentro de uma caverna não tinha como ele estar bem alimentado. Dentro de uma caverna ele não estava bem descansado, dormia mal, estava assustado, desprotegido. Naturalmente ele estava fraco de diversas formas, tanto em esperança, tanto já a fé diminuindo, tanto também a fraqueza física tomava conta. Mas de repente ele se lembra dos feitos do Senhor, mas de repente ele se lembra de quantas vezes Deus ouviu o seu clamor, mas de repente ele se lembra de quantas vezes ele estava em situações parecidas e Deus ouviu o seu clamor. Por isso é importante clamar. E o que é clamar? Clamar é orar em alta voz. Clamar é dizer para Deus em alta voz. Aleluia. Porque o clamor é um grito desesperado. O clamor é um grito ansioso. O clamor é um grito de quem já não tem mais esperança nenhuma nessa terra e crê e espera somente no Senhor. Por isso devemos clamar, por isso devemos buscar a Deus, por isso devemos confiar no Senhor, por isso não podemos dar ouvido ao opressor, porque nesses momentos difíceis vem pessoas falando coisas para nos desanimar, falando coisas para nos colocar medo, falando coisas para nos assombrar, falando coisas para nos jogar para baixo, mais para baixo do que possa estar, mais amedrontado do que possa estar, mais sensível em corpo, alma e espírito do que possa estar. Sempre se levantam os Sanbalates, sempre se levantam os Tobias, sempre se levantam os Gesem, sempre se levantam os inimigos que vêm para tentar afrontar, ou para tentar desanimar, ou para tentar que a pessoa desista. Mas Deus também sempre coloca pessoas dando testemunhos de fé. Deus também sempre coloca em nossa lembrança dos testemunhos que já ouvimos na congregação, dos dias em que estávamos presentes nos cultos e ouvíamos os testemunhos da glória e do poder de Deus, dos dias em que estávamos nos cultos e ouvíamos pessoas dando testemunho da graça e do poder de Deus. Aleluia. E tudo isso fortalece, e tudo isso estimula, e tudo isso anima, e tudo isso faz com que o fraco se torne forte. Porque a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, a nossa confiança não pode estar puramente em pessoas, mas a nossa confiança maior há de ser o Senhor. Porque se nós confiarmos no Senhor, Ele colocará pessoas em nosso caminho para nos servir. Se nós confiarmos no Senhor, Ele colocará pessoas em nosso caminho para nos ajudar. Se nós confiarmos no Senhor, Ele colocará pessoas em nosso caminho para falar em nosso lugar, para brigar por nós, para sentir as nossas dores e para entrar juntamente conosco, mesmo que seja dentro de uma caverna. Louvado seja Deus. E o salmista diz: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E quantas vezes nos deparamos com inimigos fortes? Quantas vezes nos deparamos com inimigos terríveis? Quantas vezes nos deparamos com inimigos que causam espanto? Mas nesse momento devemos lembrar que o Senhor que nós servimos é o Senhor dos exércitos. Nesses momentos devemos lembrar que o Senhor que nós servimos é o Senhor de batalhas, é o Senhor que não perde guerra, é o Senhor que não perde viagem,
coisas, porque tudo que existe foi feito por Ele. Foi o Senhor, é o Senhor que fez a promessa de que até o dia mau tem um fim. Por isso devemos crer, por isso devemos confiar, por isso devemos esperar, por isso devemos nos colocar diante desse Deus magnífico, por isso devemos nos colocar diante desse Deus grandioso. E como o próprio salmista Davi também escreveu, melhor é viver na presença desse Deus do que 1000 anos por aí, porque por aí nós não encontraremos a graça desse Deus, por aí não encontraremos a misericórdia desse Deus, por aí só encontraremos falsidade, inimizades, perseguições, humilhações, vergonhas, medos, assombros, pestes, doenças. Por aí só encontraremos armas do mal. Mas se estivermos aqui na presença do Senhor, haveremos de encontrar a unidade da fé, como fala no livro de Atos dos Apóstolos, que os primeiros cristãos eram unidos, eles oravam juntos, eles adoravam a Deus juntos, eles estavam na congregação todos os dias, eles iam para as reuniões de orações todos os dias, eles iam para os cultos todos os dias, e até as refeições eles tomavam juntos, porque eram unidos. E é essa unidade que faz com que fortalece o crente, é essa unidade que faz com que o crente escute a voz do Senhor, escute o clamor do Senhor. É essa unidade que faz com que o crente se reanime, recupere as forças. É essa unidade que faz com que o crente saia da caverna e vá para o enfrentamento, sabendo que não está só, que além do poder da glória de Deus e além das pessoas que Deus levanta para abençoar, tem também um exército de 2 partes do céu, em que está a nossa dispor, em que está à disposição do crente, para que nós, em nossos clamores, em nossas orações, possamos ser socorridos, possamos ser amparados, para que em nossas lutas, pelejas e batalhas, o Senhor esteja conosco. Por isso o crente não pode perder a unidade, por isso o crente não pode se isolar, por isso o crente não pode distanciar uns dos outros, por isso o crente tem que viver unido, como os filhotes estão no ninho, protegido pela mãe. Por isso o crente precisa estar unido, junto, como era no início, quando era no princípio, no início da era cristã, como foi em Jerusalém no primeiro século, como foi em Samaria no primeiro século, como foi em Éfeso, como foi em Corinto, como foi, aleluia, nos confins da terra, como foi e como deve ser até nos dias de hoje. É com unidade que venceremos, é com unidade que haveremos de superar. E Davi estava só naquela caverna, mas quando ele clamou a Deus, quando se lembrou de Deus, quando ele se lembrou de quantas e quantas vezes Deus colocou pessoas fiéis a Ele, unidas com Ele, quando ele assim creu, quando ele assim clamou, ele saiu daquela caverna, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E quantos crentes estão trancafiados no quarto, deprimidos, desanimados, desiludidos? Quantos e quantos crentes estão em casa, no TikTok, no Huawei, em qualquer outra mídia, perdendo tempo, vendo coisas fúteis, sendo que poderia estar clamando ao Senhor, sendo que poderia estar na presença do Senhor, sendo que poderia estar buscando ao Senhor, unidos com seus irmãos, unidos na fé, ouvindo testemunhos como os ouvimos hoje, ouvindo resultados de orações como ouvimos hoje, e sabendo que a glória e o poder de Deus é o que nos mantém em pé, em saber que aquela mulher que estava na UTI e os médicos informaram para a família que ela não sairia viva de lá, em saber que hoje ela está sem sedativo, aleluia, glória a Deus, em saber que ela está reagindo
mesmo diante de uma desistência da medicina, uma desistência da ciência. Por quê? Porque Deus está com ela, Deus está com a família dela, Deus está com todos que estão unidos na mesma causa e na mesma oração. Louvado seja Deus. As providências que chegou para aquele homem acamado, que não tinha alternativa, que não tinha solução, e a partir do momento que houveram clamores, que houveram orações, as providências chegaram. Aquele homem não pode sair daquela cama, mas quem ajuda está indo lá. Ele não pode sair dali, mas todas as vezes que eu visito, aleluia, ele está louvando a Deus, ele está glorificando a Deus, ele está ali meditando na palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso precisamos crer, precisamos estar unidos, precisamos ter fé, precisamos dar testemunho daquilo que Deus faz quando oramos. Por isso precisamos confiar no que Deus fará, porque Ele fez, Ele faz e continuará fazendo, porque Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus, porque Ele já nos deu um grande milagre, o maior dos milagres, que foi nos proporcionar a salvação gratuita, a salvação que não precisamos pagar, a salvação que já está pago, e pago a preço de sangue inocente naquela cruz, na cruz do Calvário. Aleluia. O principal dos milagres, o principal, aleluia, de todos os milagres é a nossa salvação de graça pela fé através de Jesus Cristo. Esse é o maior dos milagres, esse é o grande milagre. Se esse é o grande milagre, as demais coisas serão acrescentadas. Por isso eu te convido agora para ficar de pé, para que possamos clamar juntos, para que possamos falar em alta voz, para que possamos orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Ore.